Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja ouvindo. Bem-vindos a mais um Conversas na Coxia. Eu sou Ana Rosa Genariteza e estou hoje com o meu queridíssimo Arthur Jaime. Muito contentes porque nós vamos fazer uma fala sobre Hayao Miyazaki. Eu tenho certeza que esse assunto vai te interessar. Hayao Miyazaki é um grande cineasta japonês que nos inspirou para a criação do espetáculo Manaus, uma saga de luz e sombra, e é sobre esse casamento imbatível que a gente vai conversar hoje, não é mesmo, Arthur? Vamos lá, Ana. Sejam todos bem-vindos, eu espero que vocês fiquem conosco até o final. É isso mesmo, Ana. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a influência do Hayao Miyazaki, de toda a filmografia dele, que é um grande diretor de animações japonesas, de animes, dentro do nosso teatro, dentro da nossa última peça, que foi produzida e pensada utilizando o universo fantástico, ideias do universo fantástico do Hayao Miyazaki. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre a Velola e como a gente empregou esse maravilhoso e incrível cineasta, a gente vai ouvir do Arthur um pouquinho, porque a gente começou a fazer essa pesquisa, eu trouxe a ideia do Hayao Miyazaki para a gente usar essa coisa do realismo fantástico, porque acontece na Amazônia, mais a relação do Miyazaki com toda a questão da natureza, da sustentabilidade e todo o ativismo que tem dentro da obra dele. E o Arthur se apaixonou por Hayao Miyazaki e estudando sociologia, resolveu fazer o TCC dele em cima desse assunto. Quando eu estava na adolescência, mais ou menos, foi que eu conheci o primeiro filme o primeiro filme que eu assisti dele foi A Viagem de Chihiro, que é o mais famoso, né? Inclusive, é um filme aí que ganhou Oscar de animação, é a única animação não americana a ganhar Oscar de animação no mundo até hoje, então é um marco muito importante, né? E eu me apaixonei, assim, eu caí de cabeça, comecei a assistir todos os filmes. Mas sempre foi um interesse meramente como eu me interesso por outros diretores também. Sei lá, eu gosto dos filmes do Tarantino, gosto dos filmes do Almodóvar, então eu sempre assisti, assim, essa mais como uma curiosidade, né? E daí, alguns anos atrás, eu entrei pra Velola e fui chamado pela Ana para estar junto do trabalho da Manaus, uma saga de luz e sombra, e nisso ela me contou que uma das inspirações para a obra ia ser a obra do Hayao Miyazaki. E a gente teve oficinas sobre anime, a gente fez uma pesquisa, assistimos alguns filmes, foi fantástico, assim. E dentro disso, eu enquanto cursava sociologia, não sabia direito o que eu queria fazer de monografia. Sabia que queria que tivesse algum caráter ambiental, que era um assunto que eu me interessava, mas eu não queria muito trabalhar em cima disso, porque todas as teorias que eu lia, todos os sociólogos ou ambientalistas que eu lia, eram sempre notícias e teorias e estudos muito depressivos e muito tristes, né? Porque, enfim, a gente está falando da realidade do nosso planeta, né? E é uma realidade que não é muito otimista, Não vamos é dizer muito assim. otimista, né? Dá Então pra o dizer pessoal da isso. ciência fica olhando para fatos. Exatamente. E como eu estava me descobrindo um artista, né, por causa do teatro e por causa da Velola, eu achei que seria muito interessante unir essas duas coisas. Tentar, né, de alguma maneira, unir a academia com a arte, que eram as duas coisas que no momento mais me impactavam, né, que eu mais absorvia. Então, pensei, por que não estudar a obra do Hayao Miyazaki, que eu já sabia que era um diretor que tinha um caráter ambientalista de alguma maneira, e fazer o contraponto e ver como ele enxerga o ambientalismo, como ele enxerga a relação da humanidade com a natureza, e foi isso que eu fiz. Eu escolhi um filme, o filme se chama Náutica do Vale do Vento, é um dos primeiros filmes do diretor, e é um filme muito apaixonante que conta a história de uma princesa num mundo pós-apocalíptico, um mundo que já passou por um monte de guerras e poucos humanos sobreviveram, e que nesse mundo, por causa de tantas guerras, a natureza meio que se revoltou e formou uma espécie de floresta de fungo
que era super perigosa para os humanos e tal. Que é tóxica, Tóxica, sim. E eles são obrigados a andar de máscara. Exatamente. O ar tá perigoso. Engraçado. Engraçado, né? Engraçado que a gente tá falando sobre isso. E há 1 ano atrás você resolveu pesquisar sobre essa obra do Miyazaki. E há quantos anos atrás ele escreveu sobre isso? Pois é, em 1984 ele escreveu. Você vê como o cara é antenado, né? Muito antenado. Por falta de aviso não foi, né? Não, com certeza. Por falta de aviso não foi. E aí, Arthur, daí então você se apaixonou pela... você começou a pesquisar dentro dessa obra específica. Uhum. E aí a gente estava falando que tem essa floresta tóxica no... Sim, essa floresta tóxica. E tem essa princesa, que é uma personagem muito interessante, muito valente, né? Muito íntegra no que ela se propõe, porque ela conseguiu, de alguma maneira, voltar a ter, entre ela e a natureza, um equilíbrio que já tinha sido perdido há mais de 1000 anos, né? Ou seja, ela reconhece a importância... Em algum momento, eu lembro que a gente assistiu o filme... Ela reconhece a necessidade que, na verdade, essa floresta de fungo, no final das contas, ela só está intoxicada porque ela filtra toda a toxicidade que o mundo emana. Exatamente. E que os humanos geraram. E que os humanos geraram. Então, ela é fruto da toxicidade feita pelo homem. Sim. Né? Pelo ser humano, não só o homem, mas assim, pelo ser humano. E é muito bonito porque chega um momento, vou ter que dar spoiler aqui, mas é que anime não adianta. Vocês podem assistir 300 vezes, sempre vai ter alguma coisa. Claro, e já dos anos 80, né? Eu acho que... Anos 80, gente, não é lançamento. Já não é spoiler, né? Já não estamos falando de lançamento. Mas tem um momento em que ela descobre que embaixo desse filtro, que é o mar... Mar podre. Podre, né? Essa floresta é chamada de mar podre. Existe toda uma renovação... de um mundo mais limpo, né? Sim. Uma água limpa, um ar limpo. Exatamente. E daí, o que mais me interessou, e que foi uma coisa que eu descobri ao longo dos estudos, foi uma relação com a natureza da humanidade que ela é muito mais presente no Oriente do que no Ocidente, e aqui não estou querendo fazer uma generalização do Oriente, mas sim de algumas espiritualidades específicas e filosofias específicas. E a mais forte nas obras do Miyazaki é o Shintoísmo, que é uma religião, uma filosofia, espiritualidade, religião, muito menos religião, muito mais espiritualidade e filosofia de vida. 100% japonesa, com o surgimento do Japão tem o surgimento do Shintoísmo. Depois ele foi muito mesclado com o taoísmo e com o budismo para se formar o que a gente tem hoje, né, de entendimento. Mas, enfim, o shintoísmo entende que, assim como a maioria das espiritualidades orientais, entende que existe uma interligação entre todos os seres do mundo, né? E que existe um desequilíbrio quando parte não cumpre com a sua interligação. E o que é demonstrado nesse filme, dessa maneira. E eu achei interessante isso, porque depois, quando a gente foi fazer o Pequena Abelha, eu acho que isso fica um pouco claro, assim, com uma das questões que a gente aborda no Pequena Abelha, que é a destruição dos povos originários, né? Que pela ganância do homem branco da destruição dos povos originários. Que a gente tem o prefeito, que é o vilão da nossa história. Um senhor do barranco. Um senhor do barranco, né? Um barão. É um barão, E destruía povos indígenas para tomar terras, né? Para se apropriar, né? do da terreno. terra e para se apropriar das riquezas, daquela do tribo, ouro, do né? ouro. Exatamente. Pois você disse muito bem. Eu sou o prefeito! Eu passo e eu despasso do jeito que eu quero! E se tu ficares me aborrecendo, dou-te uma sova que te alejo!
E é simbólico, né? É simbólico, assim, completamente. E não a é... gente bebe lá do Miyazaki, porque tem toda essa coisa de que o coração de ouro Sim, do índio, que era o mestre, vamos dizer assim, o mestre dessa comunidade indígena, enquanto esse coração não for devolvido para a floresta, essa floresta não vai ter paz. não vai ter paz. Né? E é o desequilíbrio, né? E esse povo também que ficou invisível por conta desse furto do coração de ouro, ele também desapareceu. Então, esse universo mágico, né? Essa forma de falar com magia do que é muito concreto, né? Porque cada tribo dizimada é uma tribo que desaparece. É, exatamente. Né? E o que se rouba dessa tribo, quando ela é dizimada, não são só as pessoas. Roubam-se um idioma, rouba-se toda uma cultura, né? Rouba-se conhecimento medicinal. Sim. Para além de uma construção de um povo, todo o simbolismo desse povo desaparece junto com ele. E o que eu acho muito legal, assim, principalmente quando a gente começou a falar sobre a Amazônia, é de como as coisas são explicadas pelo mistério na Amazônia e pelo fantástico. E isso eu acho maravilhoso, porque a gente, enquanto povo, né, eu acredito que o Ocidente mais do que o Oriente, mas o Oriente influenciado pelo Ocidente também, nós separamos muito o sentimento da racionalidade, o emocional do racional, o misterioso. Então, a gente se apropriou muito da ciência, que foi uma coisa muito positiva, né, a tecnologia, só que deixou de lado um outro lado que a gente não explorou. E que é entender as múltiplas facetas, né, da floresta, por exemplo. E como o povo da floresta, até hoje, fala de uma maneira muito diferente do que se fosse um cientista falando. E tão cheio de verdade quanto, né? E com conhecimento, na verdade. Com conhecimento, né? O vocabulário é outro, mas a observância, o empirismo das pessoas que vivem lá, né? Então, essa relação com a intuição, a gente entrevistou há pouco tempo a Val, né? E a Val, ela fala muito do quão a avó dela era intuitiva, uma parteira, uma curandeira, né? Uma pessoa que fazia uma benzedeira, que cuidava de toda uma comunidade a partir do conhecimento empírico das ervas. E que a Val, como neta dela, foi a escolhida das, 12 netas, aquela que ia aprender a fazer aprender os conhecimentos, esse uso, né, das ervas, das rezas, dos mantras, enfim, né, tudo aquilo. E eu tenho uma fala da princesa da Nausicaa, que tem uma hora que ela fala assim, meu coração disparou e eu não sei porquê. E ela começa a observar, porque ela tem uma sensação no corpo dela de que algo ruim está acontecendo longe. Sim. Então, isso mostra como pro Miyazaki, essa parte da intuição, do conhecimento empírico, da conexão, né, que os personagens dele têm com o mundo. É muito interessante ver, principalmente no Nausicaa, como isso é explícito na obra. Muito explícito. Né? E eu queria agora fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Por que o Miyazaki para falar da Amazônia? Pois então, olha só, como eu sou uma pessoa que eu não tenho assim muito a noção de limites fronteiriços. Eu acho que o mundo é misturado, né? Eu acho que a gente é que fica tentando colocar barreiras, bordas, limites, fronteiras. A gente fica tentando organizar de um jeito que eu acho que a gente mais desorganiza do que organiza. Mas eu fui criada na Amazônia. E quando eu conheci a obra do Miyazaki, eu entendi que o que eu vivenciava como criança na Amazônia estava diretamente ligado a essa cultura. Mesmo que eu não soubesse explicar como nem porquê. Nossa. Mas toda vez que eu me sentia dentro da floresta, todas as vezes que eu estava junto das pessoas que vivem na floresta, dos seringueiros que ainda moram dentro das comunidades das comunidades antigas, que não são mais seringalistas, mas
mas moram lá para dentro da floresta ainda, no centro que eles chamam, né? O centro da Centro mata. da mata. Então eu sentia, e quando eu assisti a primeira vez Chihiro e depois assisti as outras obras do Miyazaki, eu via que primeiro ele tinha uma relação com a natureza da mesma maneira, os personagens veem a natureza com o mesmo mistério que uma pessoa que está acostumada a morar dentro da floresta tem, Sim. na Amazônia. E depois que ele tem uma liberdade para lidar com as culturas com a mesma irreverência que eu tinha vontade de lidar, que eu sempre tenho. Né? Uma peça passa no Camboja, uma peça passa na Rússia, e a minha Rússia, a nossa Rússia, Sim. né? O nosso Camboja, e por que não a nossa Amazônia? Porque no final das contas, a Amazônia é um território do Brasil, mas que muitos brasileiros, acho que a maioria não conhece. A grande maioria, com Né? certeza. Então, eu pensava, quando eu vejo, por exemplo, os filmes do Miyazaki, eu vejo que ele lida com um figurino que é um pedaço japonês e um pedaço europeu. Uhum. As cores são absolutamente A misturadas. arquitetura da cidade, A arquitetura né, dos da cidade está totalmente misturada. Esse shintoísmo embrionário dele, né, que está Sim. no fundo da obra dele, se mistura com a arquitetura de uma cidade super urbana. Então, Sim. assim, tá tudo misturado. E aí eu pensava assim, nossa, a gente vai falar da Amazônia, é onde eu acho que pra gente, que é aqui do Sul, ainda que eu fui criada basicamente No lá, norte. mas assim, a gente que é aqui do Sul falar, a gente vai ter que ter essa sensação de pertencimento que o Miyazaki consegue ter com todos os lugares do mundo. Quase que universal, né? Universal, né? Então, essa sensação que só um grande artista tem, Uhum. que é, eu estou no mundo. E isso é shintoísta também, Sim, né? muito. Porque se você tá ligado, se você deixa o teu coração falar, você acaba estando ligado com tudo. E é muito legal isso, porque é uma coisa que também são tantas camadas, né? Porque pra você pensar, até um próprio ator ou um músico em cena tem que estar 100% presente, 100% interligado com tudo, Com né? tudo, com Então, o público, com a luz, com os outros colegas, né? Com a música. Sim. E eu acho que, com certeza, as obras da Velola têm esse caráter universalista, assim, né? Essa coisa de se apropriar de uma maneira respeitosa, num sentimento de pertença, né? Enquanto humanidade, e tendo toda a empatia, né? Com povos que passaram por situações diferentes e tal. E entender o mundo enquanto um mundo sem fronteiras, e os filmes do Miyazaki também, né? São as duas. Eu acho que essa foi a principal ponte. Sim. Para além disso, e não menos importante, ele é uma inspiração visual muito grande, né? Porque Sim. cada frame de um filme do Miyazaki é uma obra de arte completa. Sim. Né? E ele faz aquilo à mão, as Faz coisas à mão. são desenhadas de verdade. E a gente da Velola, não sei se você concorda comigo, a gente tem um gosto pela manufatura, Muito. né? Pelos processos, Pelos né? processos. Várias coisas, assim, que fazem parte, né? Tipo, todo mundo faz, tem as pecinhas, tem os bordados, né? A bordados. roupa da Joana, do Sim. espetáculo que a Lelê bordou. O Edu fez um crochê para aplicar na gola da Dona Guilhermina. A Maria Adélia vem e faz à mão o tingimento de uma fibra para poder colocar no chapéu de todo mundo. Então, nada que entra em cena no espetáculo, ela é industrializado simplesmente. Você foi lá, comprou e põe para dentro da obra. Não, a gente tem que pôr a mão, a gente tem que transformar, a nossa energia tem que transformar, agir sobre aquele objeto, sobre aquela peça, para que ela entre para dentro desse mundo. E eu acho que o Miyazaki é um grande mestre disso, né? Ele desenha, colore cada frame de um filme de 1h30, porque ele não concorda, ele não consegue fazer de um jeito que não seja assim manufaturado. Sim. Então, esse é mais um vínculo, né? Mais uma ponte que se estabelece. Nossa, com certeza. E eu me lembrei agora também de mais uma coisa sobre o filme A Náutica do Vale do Vento, que é
a origem da personalidade da princesa, que eu já comentei isso com você, que ele se inspirou, e aí já mostra mais uma vez a universalidade do diretor, Aham. que tem o nome dela é inspirado em uma outra náutica, que é um nome grego de uma obra do Homero, do Ulisses, do É. Homero. Que a náutica era uma filha de um lorde grego lá, que acolheu o Ulisses quando ele sofreu um naufrágio, que ele tinha sido amaldiçoado. Enfim, eu não sou muito conhecedor dessa história, eu sei que você conhece mais do que eu, mas que ela era considerada na mitologia grega como a personificação da hospitalidade de como tratar bem as pessoas, o cuidado com as pessoas, assim. Olha só. E a outra inspiração é uma princesa, essa japonesa, que era uma princesa, um conto chamado A Princesa que Amava os Insetos, que era um conto, acho que, se eu não me engano, do século V no Japão, que conta a história de uma princesa que não gostava de seguir os costumes da época. Então, ela não raspava as sobrancelhas dela, que era o costume de todas as filhas, mulheres. as mulheres da aristocracia faziam, e ela não pintava os dentes de preto, que também era o costume. E ela ficava andando assim, sem as roupas que pediam e tal, e ela era apaixonada por lagartas, apaixonada por pequenos vermes, assim. E ela foi questionada muito pelos pais por que ela não gostava de borboletas, ou joaninhas, ou desses insetos que são mais bonitos, né, que são mais próximos da delicadeza de uma dama. E ela ela pega uma lagarta e mostra pra mãe e fala, mãe, essa lagarta um dia vai virar uma borboleta. Ela não é uma borboleta agora, mas ela vai virar. E eu amo isso, eu amo o processo, eu amo... É isso que me interessa mais do que só uma borboleta. Porque a mesma lagarta que vai virar uma borboleta é a lagarta que faz a roupa pra gente vestir, a seda. Claro. Então, isso que é interessante. E daí ele se inspirou nessas duas personagens pra criar a princesa do filme. E é uma princesa linda, né? Porque a primeira cena é espetacular, ela mergulhando na floresta de fungos, assim, Sim. sem medo nenhum. E a gente já tem a notícia de que lá é um lugar perigoso, né? Sim. E ela tá lá delicadamente recolhendo sementes, né? Guardando sementinhas dentro de frasquinhos. E a gente não sabe por que é, até lá na frente, quando a gente descobre que ela tem um jardim secreto, onde ela reconstrói a beleza da floresta antes da toxicidade, né? Ela descobre que a toxicidade está na terra e ela usa terra limpa e água limpa para cuidar das plantas que deixam de ser tóxicas, né? Daí elas passam a ser as plantas como elas eram antes, plantas que fazem viver melhor, né? E, inclusive ela fez o quartinho para buscar uma cura pro pai, né? Que estava doente por causa da toxicidade das plantas. É muito bonito ver, e também eu acho que nesse filme a gente acaba vendo uma outra conexão interessante com o Manaus, uma saga de luz e sombra, que é a nossa peça, quando na figura da velha, né? Da Babá. Sim, com certeza. É Baba, né? Obaba, se eu não me engano. A Obaba. E ela é uma velhinha muito velha que sabe tudo. E que sabe dos processos, né? Sim. Então ela é uma conselheira que fala pouco, mas quando fala ela deixa tudo muito evidente, assim, traz a sabedoria. E na nossa peça tem a Dona Candela. A Dona Candela, com certeza. No começo do filme ela fala o final do filme, né? Que é a profecia que tá na tapeçaria. Ela fala, essa tapeçaria é assim porque quando uma moça vestida de azul, né, tudo... Vai andar sobre prados dourados, né? E tem um pouco isso na Candela também, porque a Candela, querendo ou não, ela é uma personagem que sabe exatamente o que vai acontecer, né? Ela tem... você sente uma confiança muito grande na Candela, assim. Porque tem uma calma de quem já viveu muitos processos, né? Gelo que hace água, fogo que queima a terra, vento que vai e vem, traz Joana até Candela, destino que faz, não faz, ainda que não pope Joana, mostre do que ela é capaz, E eu acho que isso também é muito bonito do Miyazaki,
que é bem o caminho do herói, né? Ele sempre tem um caminho do herói. Apesar de, ainda que feito para criança, assim, são filmes que são tão profundos que eu acho que qualquer pessoa, adulto, tem muita lição para tirar dali. Então ele faz essa curva e é muito bonito ver como os personagens dele se transformam ao longo do filme. Sim. Como eles se modificam. E ainda que em algum momento a gente pense que contemporaneamente isso aí já ficou numa dramaturgia mais antiga e tal, eu continuo uma apaixonada por ver como eu gosto do processo na roupa, o processo na luz, o processo na criação da obra. Eu também sou apaixonada pelo processo de transformação de um ser humano no decorrer da sua pequena vida de personagem ali. E a gente tem a beleza de ver como as coisas se modificam e como no Castelo Mágico, por exemplo. Castelo Animado. Castelo Animado. Que a personagem, ela fisicamente se transforma, né? Ela vira uma velhinha e depois ela vira de novo uma jovem. Então é muito bonito ver como ele usa o universo fantástico para transformar o personagem não só do ponto de vista do amadurecimento do herói, mas do ponto de vista físico. Isso fica concreto, né? Muito concreto, A Sophie, né, do Castelo Animado, é maravilhoso ver isso. E o quanto ela se modifica ao longo do filme, né? Como ser humano. E a própria Náusica também, ela não se transforma de maneira física, mas a roupa dela, em algum momento, ela é toda transformada. Toda transformada, né? sim. Ela para de estar com uma cor e ela vai toda, vira uma princesa com outra cor, né? Sim. Corajosa. Ela é muito corajosa, né? Brava. Muito, assim. muito. E eu gosto disso. No nosso espetáculo, a Joana, ela se transforma fisicamente também, porque ela tá grávida. Sim. Então, ao longo do espetáculo, a barriguinha dela vai crescendo e no final do espetáculo, ela tá com o neném no colo, de novo magrelinha, como no começo. Então... E a saia muda, né? E a saia vai mudando, ela começa com uma roupa escura, sim, né? E cada cena onde a vida vai tomando um outro significado, as cores da saia dela vêm vindo pra fora. Nossa, é tão lindo. É bonito. Eu sou uma apaixonada, acho o Miyazaki um mestre, né? Ah, sim. Eu não tenho dúvidas também, assim, o quanto... A importância desse diretor, assim, pro mundo das artes é muito inegável. E é muito lindo, porque agora todas as obras dele estão no Netflix, né? E o quanto mais gente que, por exemplo, crianças mesmo, né? Que nunca tiveram contato, que vão ter o contato pela primeira vez de uma maneira muito mais acessível. Eu acho isso muito legal. Então eu quero fechar esse nosso programa dizendo que adorei bater esse papo com você, Arthur. Muito obrigado, Ana. Também adorei muito. Muito gostoso. É muito legal a gente falar do nosso trabalho juntos. Ai, sim, dá uma saudade, né? E pensar que a gente está dividindo essa paixão que a gente tem, as inúmeras paixões que a gente tem, mas principalmente essa paixão que une as nossas paixões, que é a arte, é o amor pelo ser humano, é o amor pelo intercâmbio, pelo compartilhamento das experiências. Não precisamos de fronteiras, né? Precisamos de pontes. Pontes, com certeza. Não, é muito lindo. Pontes e aberturas e envolvimento. Muito prazeroso esse momento. Muito, muito obrigado. E a gente está mais gostoso. feliz ainda de saber que vocês estão aí ouvindo. E eu espero que vocês tirem, no mínimo, perguntas para que vocês mesmos possam ir atrás e responder. Se você ainda não conhece o Miyazaki, tá lá no Netflix. Tá lá no Netflix toda a obra dele. E também tem as nossas redes sociais, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, ave_lola, que é o nosso Instagram. E se você colocar o nosso nome, Ave Lola, no Google, você vai encontrar lá também o nosso Facebook e o nosso site. Entre em contato com a gente e se você tiver uma sugestão para o nosso podcast, que é a nossa nova aventura artística, por favor, não se acanhe. Dá um jeito de chegar na gente que a gente vai pensar no caso. Foi um prazer enorme. Tenham todos um ótimo dia e se for de noite, tenham todos uma ótima noite. O tempo está integrado agora. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.